Estamos de volta com o podcast Entre a Cruz e a Graça, o podcast da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, no estado do Rio de Janeiro, feito por pastores da mesma igreja. Hoje nós estamos falando sobre Santa Ceia e já chegamos no nosso bloco final, mas temos ainda assuntos importantes para tratar. E eu começo com o pastor Erison, falando sobre o preparo da Santa Ceia, né? Quem deve participar da Santa Ceia? Qual é o preparo que essa pessoa tem que ter? Como ela tem que chegar ou ela não tem que chegar? Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Muito obrigado pela oportunidade. É interessante a pergunta que você traz, né? Quem deve participar da Santa Ceia? Aqueles que creem. Acho que o bloco final, o pastor Gilberto falou sobre isso, né? Quem crê é bem-vindo, né? E esse crer, diferente do que acontece no batismo, né? Onde o perdão esse acolhimento, ele é trazido sem distinção, né? Não há uma distinção, por exemplo, no batismo, quem deve vir ao batismo? Aqueles que são capazes de examinar a si mesmos, de confessar, né? Como uma resposta, uma confirmação. Esse é o entendimento evangélico, né? Na Santa Ceia, diferente do batismo, sim, há um elemento bíblico, né? Uma exigência bíblica. Essa exigência é: examine-se a si mesmo. Até o pastor Gilberto citou o texto, né, de 1 Coríntios 11, 28, que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, o apóstolo Paulo deixa muito claro nessa exortação aos cristãos em Corinto, e o contexto histórico aponta para isso, né? Eles estavam chegando para a Santa Ceia como se estivessem em qualquer outro banquete. Então, há uma preparação, primeiro, de reconhecimento. O que está sendo oferecido aqui para mim? Diante de que eu estou? Eu estou no momento do lanche de confraternização após o culto, em que eu chego ali com os meus amigos, com os irmãos, é um momento de diálogo, é um momento de, né, botar a conversa em dia, né, de refletir ou debater o que passou. Não, não é isso. Tem esse espaço na vida cristã e no culto da igreja, né? Geralmente após a bênção. Mas a Santa Ceia, eu estou me chegando diante de Cristo e a sua presença, o que ele me oferece. Então, esse exame, essa capacidade, né, de examinar a mim mesmo, é de olhar e entender quem sou eu nessa fila em direção ao sagrado, né? Por isso, nós entendemos que a Santa Ceia ela é vedada para crianças, né, e para pessoas que chegam, né, que estão chegando na igreja, assim, na comunidade, como nós chamamos o termo, né, neófitos, né, são novos na fé, são novos nessa confissão. Né? Mas eu estendo esse convite, esse exame também para aqueles que já estão há mais tempo, porque às vezes nós, dentro de uma igreja histórica, aí vou mexer com os jovens, as novas gerações, né? Às vezes eu não me dou conta do que está acontecendo e eu vou simplesmente pela repetição. Não vou usar a palavra tradição aqui, tá? Mas eu vou por aquilo que é repetido, sem refletir, né, o meu papel e a minha confissão, a minha resposta ao que é dito. Porque, por exemplo, o pastor, nós como pastores, nós confessamos e abrimos à comunidade o que está sendo dado. Isto é o corpo de Cristo. Não é só pão. Não é um cálice de vinho. Não. É o corpo e o sangue de Cristo. Eu estou diante do sagrado. E como eu me aproximo diante do sagrado? Esse reconhecimento de que o sagrado está junto de mim. Né? Às vezes, essa postura muito descomprometida, né? Vou dizer dos jovens, mas me entendam, jovens, vocês, apenas por performar um certo estereótipo,
porque eu sei que tem muitos jovens que têm uma consciência espiritual muito madura, né, que dão lição para pessoas que já estão há muito tempo como, né, caminhando. Né? Por quê? Porque há esse exame é algo particular quando eu reflito quem sou eu e o que está sendo proclamado para mim diante daquela mesa. Então, eu estou me dirigindo ao sagrado. Aqui nós temos uma diferença interessante de conversarmos, né? Que tem uma diferença, às vezes, de cultura. Por exemplo, nossa igreja luterana passou por um período do pietismo. Eu, lá de onde eu venho, o Espírito Santo, muitas vezes tinha aquela prática de, ao se dirigir à Santa Ceia, né, você ia cabeça reclinada, os hinos cantados num tom mais arrastado, né? Talvez vocês lembrem assim, e era algo que parecia, quando você olhava visualmente, algo pesado, penoso. Eu estou indo diante, né? Tem nisso uma comunicação, que nós dizemos uma comunicação não verbal, que é um estado de reconhecimento do meu pecado, né? Então eu estou pensando sobre eles, embora esses pecados já foram confessados no início do culto, já foram perdoados, né? Mas eu olho nesse aspecto assim, que era trazido nesse tom mais pietista, né? De uma comiseração da alma, não necessariamente esmurrar o corpo, mas tinha esse pensamento. E nós temos, por exemplo, a prática, né, de ir em direção ao altar nas nossas igrejas na África, né? E eu vou dizer, o trabalho que se dá, né, e eles vão com um tom festivo, porque eles entendem que é a oportunidade que o Senhor abre-lhes as portas e lhes chamam à mesa. Venham à minha mesa. Eu estou indo para a mesa do Senhor, né, como cristão redimido, como um cristão regenerado, como um cristão perdoado. Não é qualquer mesa. Né? Não é qualquer mesa, é a mesa do Senhor. Então, esse tom festivo, ele é válido quando ele é compreendido. De novo, há uma comunicação dada pelo pastor, pelo ministro, da parte do altar, e há uma compreensão da comunidade, o que é oferecido. Isso me move a ir em direção ao altar, né? Seja num tom mais contido, de reconhecer o meu pecado, né, de reconhecer que eu sou pecador e estou diante do sagrado, então eu posso eu vou num tom mais contido, mas eu posso ir também num tom mais festivo, desde que a minha compreensão seja assim, ó, me é dada a oportunidade de desfrutar de um bem divino, né, trazido a mim pelo próprio Cristo e entregue através das mãos desse ministro. Isso deve fazer a gente, de fato, trabalhar essa preparação. Lutero vai trazer isso para nós numa linguagem mais simples, às vezes um pouco distante, né? Ele vai dizer assim, olha, o jejum, né, como uma prática livre, eu vou dizer que vou reforçar, como uma prática livre e bem orientada. Livre porque o pastor não vai perguntar a você, você fez jejum hoje. Até pelo contrário, a orientação de Jesus é essa, que aquele que faz jejum, que ninguém perceba, né? Então, você vai para o jejum, você faz o seu jejum dentro da sua liberdade e vem com uma aparência. Não vou chegar aqui para a igreja como se, de fato, eu tivesse como alguém que não apenas está sem comer, mas como está sem se vestir ou sem, de qualquer maneira. Né, desleixado, eu estou diante do sagrado. Como você iria diante, digamos, do seu primeiro encontro, o encontro né, com a família da sua noiva? Né? Como você iria diante de uma autoridade, por exemplo, um juiz, né, um médico, um consultório médico? Né? Então, se você cuida e zela, né, com a sua aparência, com a sua postura, diante de autoridades seculares, né, diante de um encontro marcante, significativo na sua Constituição, só para refletir, né, o que está sendo dado, quem é que está ali, com quem eu estou indo ao encontro? Né? E eu acho que isso compõe essa preparação também. Primeiro, vou repetir, consciência interna, quem sou eu e diante de quem eu estou.
uma resposta externa. Né? Eu estou indo com o reconhecimento do meu pecado, sou mais contido, tudo bem, faz parte da minha personalidade, sou mais contido. Sou mais festivo, sou mais expansivo, uma coisa da cultura latina, na cultura africana, tudo bem, porque também eu encontro resposta para essa postura diante do sagrado que é dado a mim. Né? Mas não de maneira assim despretensiosa. Eu estou conversando com meu amigo na rua, a gente está falando dos animes que nós vimos. Enquanto eu estou indo para a ceia, eu estou comentando sobre os joguinhos ou as coisas que eu vi, né? Os episódios que eu vi na TV ou na série. Percebe? Eu não estou ali. Embora o meu corpo esteja ali, a minha mente não está ali. E essa preparação da qual, né, nós falamos, e aqui Paulo nos adverte, né, não é qualquer coisa. Aquele que não está íntegro entre atitude e reconhecimento, né, é uma fé confessante, ela não é muda. A maneira como eu me dirijo ao altar fala da minha fé, do meu entendimento acerca do que é passado ali. Né? Então, esse preparo que a palavra nos traz, reconhecer o que está sendo dado, né? E a partir desse reconhecimento, responder com uma atitude, uma sobriedade. Eu acho que essa palavra ela cabe muito bem aqui. Ser sóbrio, né? Na minha postura diante do altar. Porque eu não estou lidando com algo simbólico. Eu não estou lidando com algo memorial. Não, eu estou, né, diante do sagrado. Né? E diante do sagrado, né, com toda a liberdade que Cristo nos dá, né, pede, exige de nós, no mínimo, uma reverência. Né? Porque, de fato, não há lugar melhor, como nós cantamos, né? Não há lugar melhor do que estar diante da mesa do Senhor, diante do altar. E nós temos textos bíblicos maravilhosos que falam sobre isso. Por exemplo, quando nós lembramos o texto de Isaías, quando Isaías, né, na sua visão, ele está diante do trono do Senhor, onde os anjos e querubins, eles se dobram, eles cantam. A mesma coisa acontece quando João, em Apocalipse, ele tem a visão do céu. Né? Nós temos ali os anjos e todos cantando, né? Ele é o Cordeiro que foi morto e ressuscitou, ele é digno. Como é que nós nos colocamos diante disso? É isso que nós temos como um testemunho bíblico. Ali eu estou diante do altar, da presença do Senhor. Eu posso me ajoelhar? Pode. É imposto a mim ajoelhar? Não, não é imposto. Né? Mas eu tenho, dentro da minha liberdade, posso me reclinar a cabeça, né? Eu posso receber com os olhos brilhantes, de fato, diante do ministro, quando diz assim, toma e come, isto é o corpo de Cristo para perdão dos teus pecados. Toma e bebe, isso é o sangue de Cristo para perdão dos teus pecados. Está dando para mim, eu estou junto com outros, mas é algo que está sendo dado para mim. Então, entende como que esse preparo e reconhecimento, ele caminha junto com tudo o que foi dito e a minha resposta de gratidão e reconhecimento pelo que me é dado. Né? Eu acho que assim a gente fecha esse entendimento de verdadeiro preparo. Né? Apesar das variações culturais, né? Ou mesmo de personalidade, algo precisa ser conservado como único. Eu sou um limitado e ser humano pecador. Perdoado, sim, né? Mas eu estou um ser material e estou diante do sagrado. Né? Isso a gente não pode abrir mão do nosso testemunho, da nossa comunicação, testemunho comunitário, né? Eu acho que fica desse sentido, assim, uma boa conversa. Excelente. O senhor falou sobre esse perdão de pecados e esse preparo, essa reverência, né? Eu me lembrei de algumas práticas dentro da igreja evangélica, não dentro da nossa igreja, né, mas de outras denominações, que talvez esbarrem em problemas naquilo que o senhor disse, né? Principalmente falando sobre a questão de quem deve ir à ceia, né? O senhor falou que quem crê deve ir à ceia, né? Quem foi batizado e quem crê. Independente do tamanho da sua fé, digamos assim, colocando bem entre aspas, né, o tamanho da sua fé.
E nós sabemos que em algumas igrejas evangélicas, né, infelizmente é feita essa distinção, né? Fulano tem a fé forte, fé grande, e isso tudo é pautado pelo cometer um pecado ou não, né? Então tem essa ligação, né, nessas denominações. Se você cometer um determinado pecado, então a sua fé é inexistente ou você tem a fé pequena. E nós sabemos que no contexto bíblico isso não é verdadeiro, né? Pastor Gilberto, o senhor poderia falar um pouquinho sobre essa participação de pessoas, né, dos pecadores, né, e também das pessoas que têm dúvidas, né, que talvez sejam chamadas de pessoas que têm a fé fraca, né, ou uma fé pequena. Eles devem participar, ou devemos participar, me colocando também como um pecador e também como uma pessoa com uma fé pequena? Perfeito. Bom, em primeiro lugar, quando a gente fala de fé, né, a gente pode fazer a comparação com o ouro, né? Um pozinho de ouro, 1 quilo de ouro é ouro, né? Então, fé é fé, né? O Lutero sempre dizia assim, aquele menininho de 6, 7 anos que diz assim, Jesus é o meu pastor que cuida de mim, está salvo, né? A fé forte, a fé firme. Então, fé é fé, né? Então, existem nuances, evidentemente, às vezes a gente está com mais ânimo, às vezes a gente está mais seguro, às vezes a gente está mais determinado, às vezes a gente está mais para baixo, a gente às vezes está mais triste, está mais desanimado, por causa das circunstâncias da vida. Agora, quando é que eu devo ir na Santa Ceia? Exatamente quando eu me sinto fraco, né? Quando eu estou fraco, vamos falar do nosso corpo. Quando eu estou doente, eu não vou deitar na cama e dizer agora eu vou esperar morrer. Não, eu vou em busca de um remédio, eu vou em busca de um fortificante, eu vou em busca de algo que me tire dessa situação. E se eu me sinto fraco, se eu me sinto cansado, se eu me sinto atribulado, se eu me sinto um pecador, ótimo, que bom, porque é isso que eu sou. Em todos os momentos eu sou pecador, né? Nós ainda não estamos lá, nós estamos a caminho, nós somos, como Lutero dizia, simultaneamente justos, por causa do perdão maravilhoso que Jesus nos dá, mas simultaneamente pecadores, porque nós ainda temos o pecado em nós. Os pecados do coração, dos quais Jesus falou, né? Os sentimentos ruins, né? As maldades, o ódio, inveja, egoísmo, tudo aquilo que eu falei antes também, isso tudo ainda está em nós. Então, quando nós nos sentimos fracos, quando nós nos sentimos pecadores, quando nós nos sentimos desanimados, quando nós nos sentimos pequenos, é aí exatamente que a gente precisa da graça de Cristo. O apóstolo Paulo diz, quando eu sou fraco, então é que sou forte. Por quê? Porque aí Jesus me torna forte, Jesus está em mim e Ele é a minha força, Ele é a minha segurança, Ele é o meu alento. E quando Jesus está em mim, eu posso vencer qualquer problema, qualquer desafio, porque é Ele que luta por mim, não sou eu, com as minhas fraquezas. Então, quando eu me sinto fraco, é então que eu devo ir na Santa Ceia. Quando eu estou carregado de pecados, é então que eu preciso ir diante do altar do Senhor, na certeza de que eu estou deixando tudo ali e que Jesus me perdoa completamente, limpa todos os meus pecados. E por isso que na Santa Ceia, além do perdão maravilhoso, além da comunhão que eu tenho com todos que estão participando, eu também tenho fortalecimento da minha fé. Exatamente essa fraqueza, ela é suprida com a força da certeza da presença de Jesus na minha vida. Como Paulo disse, eu sou revestido de Cristo. Eu sou, além de perdoado, eu sou revestido. Cristo está comigo. Então, você está fraco? Ótimo, vá na Santa Ceia. Você está com pecados? Ótimo, vá na Santa Ceia e busque o perdão. Você precisa de mais força, de mais ânimo, de mais coragem, da certeza que Deus, só Ele pode te dar de estar contigo? Vá na Santa Ceia. Tudo isso você recebe naquele momento em que Jesus diz, perdoados estão os teus pecados, vá em paz, vá em paz. Então, a Santa Ceia, exatamente, ela me concede tudo isso. Ela me concede perdão, vida e salvação. A certeza da presença de Jesus comigo. E não desanime. Toda vez que você se sentir fraco, você tem o remédio. É só ir buscar. Vá na ceia do Senhor crendo. Fé pequena, fé forte é fé. Confiar em Jesus como Senhor e Salvador. Crer que Ele realmente está presente
dando perdão dos pecados é tudo. Tudo o que precisamos para um dia estarmos com Ele na vida eterna. E a Santa Ceia é esse nosso alimento, do qual precisamos para que esta fé sempre seja renovada em nós. Então, sempre devemos ir na Santa Ceia, sim, mas principalmente quando nos sentimos fracos. Obrigado, pastor. Esse é o mais puro evangelho. E eu confesso para o senhor que o senhor foi falando e eu fui lembrando da minha profissão de fé, né? Porque foi um dos temas que mais me alegrou, sabe? Então, ouvir essas palavras, como o senhor falou nesse momento, deixou meu coração bem quentinho. E eu espero que o coração dos nossos ouvintes também tenha ficado dessa forma, de ver na Santa Ceia o mais puro evangelho, o mais doce evangelho, de que não tem meritocracia com Cristo, né? E a Santa Ceia é um exemplo disso. Obrigado pelas palavras. E pensando ainda nessa importância da Santa Ceia, e como ela foi importante, por exemplo, esse assunto, né, foi importante na minha profissão de fé, eu gostaria de falar um pouco sobre a importância da frequência na Santa Ceia, né? Nós sabemos que na nossa igreja, há alguns anos atrás, né, aconteciam poucas vezes a Santa Ceia, né? Talvez quem é muito mais antigo viu aí a Santa Ceia, não sei, a cada uma vez no mês, né? Acho que tem relatos até menos ainda, né? 6 vezes no ano. E agora nós temos Santa Ceia todo o culto. Pastor Erickson, o senhor poderia falar um pouco sobre isso? Eu devo ir na Santa Ceia todo o culto? E quando eu me sentir forte, né? Eu devo ir na Santa Ceia também? Ou aí que eu devo olhar de novo para mim e fazer uma autoanálise de novo e ver então que eu estou fraco? Enfim, fale um pouco sobre essa frequência na Santa Ceia e como a minha vida cristã tem que girar em torno disso. Obrigado. Ramires, você colocou bem, assim, de maneira muito, muito clara, né? E para alguns que se chegam agora na nossa igreja e veem, né, que não só aqui, mas é uma prática sinodal, né, em que sempre que temos um pastor presente, esse culto tem Santa Ceia, né? Um dos aspectos porque a Santa Ceia também está vinculada ao ministério, né? Aquilo que Jesus nos dá, né, nos dá por meio dos seus, né, por meio dos ministros, né, do ministério da igreja, e, portanto, sempre que temos um pastor, temos ali uma oportunidade de ter um culto com a Santa Ceia. De novo, olha o que eu estou trazendo, né? É uma oportunidade da igreja, né, para a igreja. Uma oportunidade daqueles que estão ali como organização, né, enquanto liderança, enquanto organização cristã, né, esse entendimento. No passado não tinha essa regularidade, um pouco pela questão logística. Não havia também pastores com presença ou disponibilidade a cada culto. Boa parte dos cultos eram dirigidos por liderança leiga. Nós temos ainda hoje em alguns lugares, mas com rara exceção. Aqui onde nós estamos, por exemplo, na região metropolitana, há outras partes do nosso país em que ainda isso é uma realidade. Então, nesse sentido, quando o pastor se faz presente, há uma preocupação, e isso Lutero traz, né, também nas nossas confissões, ou seja, da parte da igreja, do clero, dos pastores, né, há uma ordem de Cristo, para que nós ofereçamos a Santa Ceia todas as vezes, né, sempre que possível, porque também tem um caráter de testemunho, né? Todas as vezes que comer esse pão, beber esse cálice, anunciais a morte do Senhor. Então, há um caráter também de pregação, de testemunho em torno da ceia. E isso, digamos assim, cai sobre nós, pastores, uma responsabilidade de não nos omitirmos daquilo que é dado pelo Senhor, né, para a igreja, e nós, como ministros, estamos ali para servir. Quanto aos membros, Lutero deixa isso assim: olha, o que antes era uma regra, uma imposição, algo puxado pela lei, né,
agora fica muito mais claro para nós que é um privilégio, né? O Senhor te chama, como o pastor Gilberto bem disse, né? Ou seja, o Senhor me chama em que momento? Em todos os momentos, especialmente quando você se sente menos pronto, né? Ou seja, eu me sinto fraco, eu me sinto, né, pecador, então é para ti. Mas tem, e aí é uma preocupação que Lutero deixa no catecismo menor, e depois ele expande, ele faz uma provocação, assim, que eu vou deixar aqui como provocação dele, né? Se você se afirma cristão e tendo a oportunidade de estar na ceia do Senhor como uma oportunidade que ele te dá, né? E você obstinadamente se recusa, né? E aí, como você trouxe, né, pastor Ramires, assim, eu me sinto forte, então não preciso ir, vou esperar me sentir fraco para eu ir à Santa Ceia, porque o pastor Gilberto falou que a Santa Ceia é para os fracos na fé. Não, de novo, olha aí a minha mente pregando uma peça em mim, né? O sentir-se forte e nesse sentido, não necessitar do que Cristo me oferece, Lutero é ousado, vou dizer aqui com Lutero, né? Você de fato é cristão? Lutero futuca, né? Ele não tinha medo, ele falava claramente, né? Às vezes a gente é meio polido na tentativa de falar para não ofender. Lutero assim, você é cristão? Né? Você se reconhece cristão de verdade? Porque se você é cristão, você sente falta de Cristo. Né? Assim como a criança, ela sente falta da comida da mãe, né? Do alimento que oferece, e se não está ali, ele muda o seu estado de humor, ele muda a sua disposição. Né? Então, sentir fome e sede do que Cristo te dá, como parte da sua identidade. Então, se você, aqui eu digo, né, meu irmão e irmã que está acompanhando, né, tendo oportunidades, e olha que a igreja, então, apresenta oportunidades a cada semana. Tá? Se você obstinadamente assim, não vou no mês que vem, não vou esperar, sei lá, uma outra situação, qualquer justificativa que você use, que a sua razão te aponte, né, para que você se abstenha do que Cristo voluntária e bondosamente te oferece, né, há um questionamento acerca de fato se você está levando a sério a fé, ou se você, né, de fato, não está incorrendo no risco daquele assim, Senhor, quantas vezes, né, fizemos tantas coisas, e o Senhor vai dizer assim, eu desconheci. Por quê? Porque é uma fé hipócrita. Lutero questiona isso, já no século XVI. O que nós temos diferente lá para cá, acho que nada, porque o coração do homem, né, por natureza, ele é inclinado ao pecado e relutante contra as coisas que Deus dá. E o Espírito Santo milita constantemente nos convencendo do pecado e apresentando para nós oportunidades de perdão. E a Santa Ceia é uma dessas oportunidades muito claras. Né? Então, eu digo assim, a presença e a participação regular, ela, além de fortalecer a minha identidade, né? Eu sou um cristão perdoado, regenerado, convertido, sustentado, né? Acolhido na mesa do Senhor. E qualquer lugar longe dessa mesa deveria me incomodar. Né? Não sentir como natural não ter fome e sede. De uma maneira assim, uma analogia, aplique isso na sua vida cotidiana. Você consegue ficar 2 ou 3 dias sem se alimentar? À base só de água? Né? Vai te fazer falta. Vai te fazer falta. Né? Se Cristo está me oferecendo o verdadeiro alimento, me opor a isso, né, de maneira voluntária e obstinada, é um alerta. Então, por um lado, resumindo, né, enquanto igreja, instituição, organização, pesa sobre nós a responsabilidade de oportunizar. Eu já ouvi algumas pessoas aqui mesmo, né, no Rio, dizendo que há práticas em outras denominações de ter a Santa Ceia
ainda que tendo a oportunidade, mas num número reduzido, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, né, no intuito de que aquilo que é retido, né, se torna valorizado. O que é oferecido abundantemente pode perder o valor, né? Pode perder o valor no entendimento assim, já é oferecido para todo mundo toda semana, então não faz falta se eu faltar uma, duas, ou, né, uma vez. Então, assim, a nossa preocupação é o que é dado não é dado por uma escolha voluntária da igreja. Se no passado, e de fato é verdade, né, isso para nós luteranos foi algo menos frequente, o foi por uma questão contingente, ou seja, não havia disponibilidade de pastores. Havendo, de fato, é insistente, né, da parte nossa como instituição, de que esteja disponível a cada culto. Agora, quanto aos membros, quanto aos participantes, né, há essa pergunta de Lutero. Se você se reconhece como cristão, mas não sente fome e sede, deve questionar que tipo de fé é esta qual você afirma. Se ela é apenas algo de rotina, algo de uma vazio, né, de um formalismo vazio, ou se de fato é genuíno. E se for genuíno, né, você vai sentir fome e sede desse comer e beber. Porque, de novo, o que foi dito até aqui, é um lugar onde Cristo me convida. Né? E um convite como esse não se deve abrir mão. Né? Acho que é isso, assim, a gente, né, pode entender dessa forma. Acho que ficou entendido? Claro, perfeito, perfeito. Eu lembro que, né, antes de ir para o seminário, depois que estava no seminário também, né, mas eu lembro que nos primeiros anos, assim, em que eu participava da Santa Ceia, né, principalmente as primeiras vezes que eu participava da Santa Ceia, era sempre um momento de muito alívio, né, porque ali era a concretização daquilo que eu ouvia do pastor, né, então era um momento muito feliz, de muita paz para mim, né, e eu, chegando já nessas considerações finais, né, eu tenho a Santa Ceia com muito apreço, porque o pastor que me deu a Santa Ceia a primeira Santa Ceia que eu participei, né, o falecido pastor Everaldo Vischer, eu consigo lembrar ainda da felicidade dele ao me entregar a Santa Ceia, né? E eu hoje, como pastor, compartilho dessa felicidade. Se tem algo que eu gosto muito no ministério, é não só preparar a pessoa, né, fazer todo o estudo de profissão de fé, mas prestar bem atenção, né, no primeiro momento que a pessoa vai tomar a Santa Ceia, porque para mim aquilo foi, acho que um dos dias mais felizes da minha vida, né? E aí eu sempre tenho essa experiência de voltar àquele momento da primeira Santa Ceia, quando eu estendo a primeira Santa Ceia para uma pessoa. Então, conversar sobre Santa Ceia no dia de hoje, pastor Gilberto, pastor Edson, foi um privilégio, porque eu pude lembrar daquilo que eu estudei, e não adianta, né? Quando a gente lê uma coisa, é diferente de quando a gente ouve, né? Então, muito obrigado pela aula de teologia, pela aula de Santa Ceia que vocês deram para a gente hoje. Eu saio desse podcast com muita tranquilidade, né? Muita paz, e louco para chegar no domingo para poder participar da Santa Ceia mais uma vez. Então, muito obrigado. Eu deixo a palavra com os senhores para considerações finais sobre a Santa Ceia, sobre o ministério, talvez um testemunho. Enfim, dentro desse tema, vocês têm a palavra, fiquem à vontade. Pastor Gilberto, por favor. Muito bem, eu só quero agradecer a oportunidade de poder participar com vocês, a gente conversar sobre um assunto tão importante, né? Um assunto que é tema central, né, na igreja. A igreja, ela é o corpo de Cristo, né? Então, a igreja, ela precisa transmitir Cristo. A gente transmite na palavra, sim, mas também nos sacramentos. Ali Cristo está presente. E quando Cristo está presente, existe paz. Quando Cristo está presente, existe perdão. Quando Cristo está presente, existe vida e salvação. Quando Cristo está presente, nós temos a certeza de que os problemas, as dificuldades da vida vão continuar, mas a gente vai passar por eles porque
Quando a gente cai, ele nos carrega no colo. Ele é o bom pastor que cuida de cada um de nós, como a sua ovelha, e cada ovelha tem seus problemas, suas dificuldades, suas fraquezas, e ele nos entende muito bem. Ele sabe de todos os nossos pecados, e mesmo assim ele nos ama, e deu a sua vida por nós. E essa sua vida, sempre de novo, nos é oferecida lá na Santa Ceia, né? Junto com o pão e o vinho, corpo e o sangue, perdão e a presença real dele no nosso dia a dia. Então, participemos da Santa Ceia. Estejamos sempre como igreja presentes, falando, testemunhando, vivenciando esta fé. Que Deus abençoe o ministério de vocês, pastor Erison, pastor Ramires, que abençoe toda a nossa vida e que possamos sempre continuar dando testemunho cristão. Um feliz e Obrigado. abençoado dia. Amém. Pastor Muito Erison, por obrigado. favor. Muito obrigado, né, estimado ouvinte, né, espectador, irmão, irmã, né, que nos acompanham também nessa caminhada, nesse testemunho de fé. Eu deixo aqui como últimas palavras, além da minha gratidão por essa oportunidade, relembrar, como eu estava vendo antes, né, o que é oferecido para nós, né, e aí, na preparação para esse encontro, né, lembrava das palavras que foram ditas para Abraão, né, quando o Senhor o chama para ir entregar o seu filho Isaque em sacrifício. Né? Há muitos de nós, quando ouve isso, fica pensando, né? Mas será que eu levaria, eu não levaria? Por que Abraão levou? Abraão creu, né? E a Abraão não faltou a providência do Senhor, né? Quando o Senhor nos chama para vir à mesa, e esse é o convite que é feito, né? O Senhor oferece para nós o seu melhor, né? De nós há apenas esse pedido: você crê? Né? Então, agora recebe. E com isso, todos os benefícios. Né? De novo, guardar a última palavra, né, pastor Ramires? O pensamento e a posição, a atitude luterana é essa: nós confessamos aquilo que, de fato, o Senhor nos dá. Nós não buscamos interpretar. Né? E isso não é demérito nenhum, mas é um estado de confiança nas palavras de Cristo. Então, por isso, a Santa Ceia é sempre uma oportunidade de comungar das palavras e dos benefícios de Cristo. E por isso, como vocês falaram aqui, é tão significativo para nós, né? E é tão agora compreensível no testemunho, na defesa, na apologética luterana, né? Porque luteranos não se enquadram em outros grupos, né? E parecem às vezes ferrenhos. É por isso, porque nós não queremos abrir mão do melhor que Cristo tem para nos dar. E que você, estimado ouvinte, participante, né, possa desfrutar desse e de muitos outros encontros com Cristo, no culto, né, na leitura da palavra, na mesa da comunhão. Tá bom? Muito obrigado, pastor Ramires, obrigado, pastor Gilberto, por esse bate-papo, essa oportunidade de troca de testemunhos. Imagina, a gente que agradece. Eu vou pedir o pastor Gilberto para fazer uma oração e aí depois eu me despeço também dos nossos ouvintes. Então vamos lá, vamos orar. Senhor nosso bom Deus, amado Pai Celeste, como é bom e agradável nós estarmos reunidos conversando em Teu nome. O Teu nome é tudo para nós, porque em Teu nome nós encontramos vida, perdão e salvação. De maneira toda especial nesse assunto tão importante que é a Santa Ceia, a nova aliança, a aliança que Tu fizestes conosco, com o Teu próprio sangue, com o Teu próprio corpo. Guarda-nos sempre firmes na fé e que possamos sempre confessar aquilo que Tu nos deixastes, a Tua santa palavra imutável, como ela está na Escritura Sagrada. Guarda-nos de todo mal, perdoa os nossos pecados, fortalece a fé, a esperança e o amor nas nossas vidas, nos nossos corações. Em nome de Jesus, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador amado. Amém. Amém. Eu agradeço ao pastor Gilberto, pastor Erison, por mais uma vez essa aula de teologia. Que o Espírito Santo do nosso Senhor Jesus Cristo continue abençoando o ministério de vocês, bem como também a família de vocês.
E aos irmãos que estão nos ouvindo, nós concluímos essa reflexão sobre Santa Ceia. E eu quero deixar ecoando, né, na mente, no coração de vocês, palavras do próprio Lutero, que diz: este sacramento é um hospital para os enfermos, um refúgio para os aflitos, um perdão para os pecadores, é um alimento para os fracos e é uma festa para os santos. Hoje nós aprendemos que Cristo está verdadeiramente presente na ceia e não é um símbolo, mas é a graça e o poder de Deus. Nós aprendemos que recebemos perdão e vida e salvação, não por nossos méritos, mas pelo sacrifício e pela misericórdia de Jesus Cristo. Aprendemos também que nós somos fortalecidos na comunhão com Cristo e com a nossa família da fé. Que essas verdades acompanhem vocês até a próxima Santa Ceia, quando o pastor vai dizer a cada um de vocês: o corpo de Cristo dado por você. Lembre-se sempre, entre a cruz e a graça, há sempre esperança. Até a próxima. Tchau, tchau.